Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 2, que nos diz: Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhe os ânimos contra os irmãos. Bom, meus amados, estamos vendo aqui o que acontece num novo local de pregação do apóstolo Paulo, de Barnabé, em Icônio, e agora os judeus que não creram, então veja, um grupo de judeus cria e havia um grupo que não cria. E esse grupo que não concordava, que discordava, o que ele fazia? Ele argumentava, ele procurava versos bíblicos, né, como o apóstolo Paulo elogiava os bereanos, que tudo que o apóstolo Paulo dizia, eles conferiam nas escrituras, examinavam, analisavam. Não, o que eles faziam não era argumentar, não era trabalhar aquelas ideias, analisar, dialogar, não. O que faziam era incitavam outros grupos a perseguirem aqueles cristãos, aquele grupo novo dos cristãos, que era uma novidade na época. Então veja, queridos, isso é uma tristeza muito grande, quando um grupo que se sente ameaçado, que sente que uma ideia diferente está surgindo, resolve combatê-la usando os meios da violência, da raiva, do ódio. Isso jamais deve ser uma alternativa, queridos. Nem quanto a questões religiosas, nem quanto a questões políticas, nem quanto a questão nenhuma da vida. A vida deve se basear por resolução de conflitos por meio do diálogo, por meio da conversa, por meio da palavra. Deus criou o universo por meio da palavra. A paz deve ser criada por meio da palavra, não por meios quaisquer outros que sejam. Então aqui começou-se uma campanha de acusação, de difamação, de perseguição, de opressão, de censura, de cerceamento de liberdades, tudo que tantas vezes ocorreu na história da humanidade, sempre com fins, sempre com um final horrível, em que se causa sofrimento àqueles que estão sendo perseguidos, e os que de cá estão perseguindo se degeneram, se degradam como seres humanos, o seu caráter vai para o espaço. Sim, se você começar a perseguir alguém, pode ter a melhor das intenções, fazendo isso não por zelo a Deus, ou por compromisso com a verdade, você vai se degradar, vai se tornar uma pessoa cada vez pior, cada vez relativizando princípios para se tornar cada vez mais agressivo e cada vez mais violento. Isso nunca é o caminho. É sempre o caminho da verdade, o caminho da paz é por meio do diálogo. Porque se é verdade aquilo que você ou a pessoa crê, ora, então deixe a verdade se sobrepor pelos argumentos. Se ela é verdade, como diz a palavra de Deus, nós nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade sempre vai triunfar. Ao longo da história, ao longo dos tempos, a verdade sempre triunfou. Hitler tinha uma mensagem. A mensagem dele foi derrotada pela verdade. Até os cristãos templários, que usaram da guerra para coibir muçulmanos, foram derrotados pela verdade, porque a verdade não aceita esses meios, não aceita a truculência. A verdade tem que vencer por ela própria. E o que é ela própria? A verdade, a realidade dos fatos. Então, se é verdade, não precisa de violência. Se é verdade, você pode mostrar essa verdade pelo que ela é, pela palavra, pelos argumentos. Veja, queridos, você pode discordar completamente de uma pessoa. A pessoa pode trazer a ideia mais absurda. Ela não deve ser tratada com violência. Se for extremamente absurda, ela pode até vir a ser presa, porque há no nosso Código Penal algumas espécies de apologias que a pessoa pode vir a ser presa. Agora, nunca você agride ou vai tratar mal aquela pessoa. Você vai explicar para ela por que aquela ideia é equivocada. É o que a palavra de Deus nos diz. O apóstolo Pedro diz uma das mensagens mais lindas. Ele diz:
Esteja pronto, 2 Pedro 3,15. Esteja pronto para anunciar o motivo da razão da sua fé. Certo? Agora, como você vai fazer isso? Como? Isso que é um ponto que as pessoas esquecem desse verso e é um ponto fundamental, excelente e maravilhoso. Seja pronto para anunciar a razão, o motivo da razão da sua fé. E isso com mansidão. Primeiro ponto, mansidão. Você vai falar com uma pessoa de uma diferente ideologia política ou diferente ideologia religiosa, pode ser até de uma seita cristã que acredita em Cristo, mas com algumas ideias diferentes. Você vai anunciar o que você crê com mansidão, sem ataques, sem ofensas, sem acusações, sem atacar a pessoa. O debate não é a pessoa, é a ideia. Não leve para o lado pessoal. Não ofenda a pessoa. Trabalhe a ideia. E dá liberdade à pessoa escolher ou não, porque uma escolha vai ser dela. Ela que vai pagar o preço pela escolha que ela fizer. Deixe ela escolher. Inclusive dizer não. Inclusive rir da sua ideia. Deixe ela. E, como Jesus nos ensina, não insista. Não lance pérola aos porcos. A pessoa não quer, ela não quer. Então, primeira coisa, com mansidão. Você vai explicar àquela pessoa com mansidão. Segundo ponto, com respeito. Então, primeira coisa, você não vai ser agressivo com a pessoa com aquela ideologia política. Você é de esquerda, é de direita, acredita no político X ou Y, ou acredita na religião X ou Y, ideia X ou Y, filosofia X ou Y. Você faz com mansidão. E respeitando o que a pessoa hoje entende por correto. Porque você sempre acreditou piamente em tudo que é correto? Não, você pode ter vindo até de outras ideias que hoje você olha talvez para 10 anos atrás e pensa, poxa, como é que eu acreditava nisso? Ou como é que eu não acreditava nisso que eu acredito hoje? Então respeite a pessoa como você gostaria de ter sido respeitado nos momentos que você tinha ideias equivocadas. Até porque, quando você tinha ideias equivocadas, se alguém te ofendesse, te humilhasse, te agredisse, você ia mudar de ideia com base nessa atitude dessa pessoa? Não. Pior, você talvez até achasse, olha, para uma pessoa ser desse tipo, então eu devo estar correto, sim, senhor. Então, quando você usa esses tipos de força, de violência, de agressividade, você acaba reforçando o outro lado. Porque o outro lado vai ver a malignidade na sua atitude, então ela vai se achar certa, ou vai ver que não é por aquele lado. Você vai reforçar, porque a pessoa vai se defender, vai se unir a outras pessoas daquele mesmo grupo. Então cuidado, se você combate com violência, com ódio, tratando mal, você reforça o outro lado, você trabalha, entre aspas, para o adversário. Por quê? De novo, porque a pessoa se sentindo ameaçada, ela vai se defender, vai se unir a outros e vai responder também na mesma proporção. Então vai virar uma guerra campal, em que os dois lados não cedem, os dois lados não ouvem o outro lado e fica uma coisa horrorosa. A gente vê isso na política, vê isso nas religiões, quando nunca deveria ser assim. Tudo deveria ser feito com mansidão e respeito. Sempre, sempre. Não há negociação em relação a isso na palavra de Deus. É com mansidão e respeito. Os cristãos foram perseguidos historicamente por séculos. Então nós somos uma religião de perseguidos. Fomos perseguidos e ainda hoje é em muitos países. Então nós não temos o direito de perseguir. Até porque o nosso Deus foi perseguido. Os apóstolos, principais líderes do início, foram perseguidos. E a gente vai tratar as pessoas dessa forma que nós vimos que é errada na pele dos próprios cristãos? É claro que não. Então, queridos, converse, argumente, dialogue, apenas isso, e para por aí, com mansidão e com respeito, porque a verdade virá à tona. Deixa a verdade fazer o trabalho dela. A gente não acredita que Deus vai trabalhar pela verdade? Deixe Deus atuar pela verdade. E ouça as pessoas. Porque se nós queremos ser ouvidos, nós temos que ouvir a pessoa. Se a gente quer que a pessoa aprenda conosco, aprenda com ela também. Ah, mas o que a pessoa de tal grupo tem a me ensinar? Muita coisa.
muita coisa. Não o que está errado, mas o que está certo, muitas vezes a gente tem deficiências. Talvez não esteja praticando algo que aquela pessoa pratique melhor. Ouça, aprenda com todos, inclusive nas questões políticas, inclusive em relação a tudo na vida. Tenha humildade, aprenda, porque se nós, de novo, queremos ser ouvidos, nós precisamos ouvir. Se queremos que as pessoas aprendam conosco, a gente também precisa aprender com elas. Aquilo que é bom. Ouça todas as coisas, retenha o que é bom. E aí, queridos, nessa conversa amistosa, nesse tratar humano com o outro, de mansidão, de respeito, vai se colaborando um para com o outro. Mesmo se o outro não passe do lado de lá para cá, pelo menos vai captar algumas ideias, vai suavizar algumas abordagens dele, vai aproveitar algumas ideias e as coisas vão gerando, criando um consenso em algumas partes, uma aproximação. As coisas passam a ser mais amistosas e com uma troca de ideias. Isso é essencial na vida humana para tudo. Política, religião, relacionamentos, tudo. Tudo deve ser feito com mansidão e respeito. Você tem uma ideia para a sua família, uma ideia a ser conversada sobre algo que é um dilema, faça com mansidão e respeito. E já coloque isso já na entrada. Olha, a gente tem esse assunto espinhoso. Nós temos que tomar uma decisão. Vamos fazer isso? Vamos. Mas a conversa antes dessa decisão e a decisão, tudo a gente precisa fazer com base em mansidão e em respeito. Porque com mansidão e em respeito, a gente chega do outro lado sem destruição, sem mortos e feridos. Não, a gente chega lá em paz, caminhando junto. Não lutando um contra o outro, mas lutando um pelo outro e debatendo ideias, não atacando pessoas. Amém, meus amados? Que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.